Estou de volta aqui para sequenciar o quadro Histórias do Hulk publicadas no Brasil, com a bola da vez que é a editora Abril. E aqui chegamos ao Incrível Hulk número 68 de fevereiro de 1989. E eu quero ressaltar aqui que o título da edição anterior do Hulk da Abril se chama O Chamado do Deserto, que agora é uma fase com argumento e arte de John Byrne. E como eu fiz o resumo, né, do que se passa nesse novo run do Hulk, eu só vou comentar mais algumas coisas aqui a respeito dessa edição. Bom, aqui temos na capa a divisão. O homem nunca mais será o monstro. E quem se carrega dessa história aqui, que se chama Liberdade, é roteiro John Byrne, como já disse aqui, desenho John Byrne e arte final de Kate Williams. Enfim. Bom, aqui é o que eu havia resumido no vídeo anterior, né? Quando eu comecei a falar do run do John Byrne, que não foi do meu agrado, que eu não curti muito a abordagem dele, que eu achei que o roteiro que ele elaborou foi... O roteiro não, a ideia que ele elaborou para ele criar um roteiro ali foi elaborada às pressas, e eu acho que, né, enfim, né, ele poderia ter escrito algo melhor e não usar de um pretexto jogado muito na cara do leitor para tornar o Hulk novamente racional, né? Ou seja, um novo surto de fúria do Hulk. E nessa edição aqui, ele faz com que o Leonard Samson, na intenção de tratar o Bruce Banner, livrá-lo da maldição do Hulk, ele separa o Bruce Banner do Hulk, e os dois são praticamente separados, né? Algo que já ocorreu nos anos 70. E quando o Banner é separado do Hulk, a SHIELD leva o Hulk dormente, o corpo dele adormecido, para, na verdade, a SHIELD, né? A SHIELD, ela quer dar cabo do Hulk. Aí depois o Dr. Samson intervém e ocorre um acidente ali, e depois o Hulk emerge dos destroços totalmente racional, enquanto o corpo do Dr. Banner é levado para uma observação, né? Para ser analisado, né? Enfim, né? Para observação. Aí o Hulk começa a causar uma destruição iminente. E aí, enfim, né? Praticamente isso, né? Essa edição é praticamente isso. O Hulk ele causa destruição e o Bruce Banner é levado para ficar sob observação. E o Dr. Samson ele vê que ele cometeu uma burrada daquelas em separar, né? Ou seja, em fazer, né? Fazer com que o Hulk se tornasse irracional, né? Porque mesmo separado do Banner, o Hulk ainda tinha uma mente que fazia com que ele pensasse não, né? Um instinto de selvageria dentro dele, né? Enfim. E é basicamente isso que essa edição se trata. Então eu vou dar uma lida aqui no que a gente tem aqui, né, no mix dessa edição da Abril. Tempos de escola, agora temos aqui os Novos Mutantes, tá? E que inclusive eu até divulguei o encadernado dos Novos Mutantes da época do Chris Claremont e arte do grande Sal Buscema, porque quando tem Sal Buscema, para mim quer dizer que o material é muito bom, né? Enfim. E essa fase dos Novos Mutantes, embora eu não tenha acompanhado na íntegra, na época que ela se encontrava no mix de O Incrível Hulk da Abril, eu lembro bem que hoje em dia essas histórias são muito importantes, né? Enfim. Aí depois tivemos a última história de Homem de Ferro, que acabou fazendo parte do mix, né? Então já não tínhamos mais o Ron Cavaleiro Espacial. O Ron, né? Porque eu acho que não tínhamos mais, porque acho que, não sei, não me lembro bem, mas acho que já está quase chegando ao final da série do Ron, ou simplesmente Abril não publicou mais, enfim, né? Quem souber com mais detalhes aí, depois deixe nos comentários do vídeo. Bom, vamos para a próxima aqui. Bom, e aqui chegamos em Incrível Hulk número 69. Ele só tem um objetivo, deter o Hulk, porque é basicamente o Hulk contra os Vingadores da Costa Oeste, né? Que quem compõe essa equipe é Homem de Ferro, que na época quem estava usando o traje, aqui estava usando, né, enfim, né, usando o traje do Homem de Ferro, né, manuseando a armadura, era o Jim Rhodes, não era o Tony Stark. Aí temos aqui o Homem de Ferro, Jim Rhodes, o Namor, o Hércules e o Magno. Pesos pesados aqui, né, encarando o Hulk. E é basicamente isso que se trata a edição, né? Uma edição onde o Hulk luta contra esses personagens, né? Os Vingadores da Costa Oeste, os personagens que compõem a equipe Os Vingadores da Costa Oeste. E, enfim, aí, obviamente, eles não conseguem vencer o Hulk. Aí depois a briga é interrompida pelo Dr. Samson,
que ele insiste que o próprio Samson é responsável pelas ações do Hulk a partir de agora, porque foi ele que, infelizmente, fez com que o Hulk se tornasse irracional, né? Enfim, ele não quer que ninguém se envolva ali. Isso é responsabilidade do próprio Dr. Leonard Samson de tentar parar o Hulk, né? Aí, enfim, tem uma cena aqui que, novamente aqui, ó, deixo aqui minhas considerações, do meu ponto de vista, na minha opinião. O Homem de Ferro, Jim Rhodes, ele dá uma porrada no Hulk. Aí o Hulk sente o golpe. Pô, galera, sinceramente, novamente aqui, o Hulk, que na época lá, nas encruzilhadas, enfrentou Feiticeiro Escarlate, Visão, Feiticeiro Escarlate, Miss Marvel, enfim, enfrentou praticamente todos os Vingadores ali, deu conta de todo mundo. Aí ele foi pra encruzilhada, sofreu vários tipos de ataques extremos ali. Vocês acham que o Homem de Ferro ia ter toda essa moral de meter um soco no Hulk ali e o Hulk sentiu o golpe assim? Ou seja, de uma forma geral, o Hulk não dar cabo desses caras aí dos Vingadores da Costa Oeste, desses seres, meu. Era pro Hulk simplesmente machucar todo mundo ali, pô. O Hulk tava irracional. Mas no fim foi só um pretexto, uma lutinha, onde depois o Dr. Leonard Samson intervém e aí os Vingadores param de duelar contra o Hulk. Mas, pô, pra um Hulk selvagem e irracional, separado do Banner, acho que é porque ele estava separado do Banner, que ele não tinha mais aquele um resquício, ou seja, um instinto maior de selvageria. Porque a gente sabe que o Bruce Banner é que é o responsável pelas ações do Hulk, né? E o interior do Bruce Banner é totalmente insano. Mas aqui o do John Byrne dá a entender que sobrou apenas algumas fagulhas de Bruce Banner dentro do Hulk, né? Porque desde que ele foi separado do Hulk, o Hulk foi separado dele, enfim, vice-versa. Mas para um Hulk racional eu esperava mais. Como eu falo, mantenho o que eu falei aqui no vídeo anterior. Eu não gosto muito do run do John Byrne, eu acho bem mediano. Enfim, vamos ver o que temos aqui no mix. Mais uma história de Novos Mutantes e agora uma história de Amazing Spider-Man número 2, da época de Stan Lee e Steve Ditko. Ou seja, uma história clássica do Homem-Aranha aqui que foi publicada, né? Enfim, o mix aqui variava na mensal do Hulk, né? Vamos para a próxima. Bom, próxima é... Bom, aqui na próxima temos uma história de Marvel Fanfare, de uma das edições de Marvel Fanfare, que é De Volta ao Deserto, e o nome da história é Uma Terrível Perda. E deixa eu só ressaltar aqui o título da história anterior, né, que se chama Campo de Batalha. Enfim, agora vamos para a próxima aqui. E nessa história aqui de Marvel Fanfare, que mostra na capa De Volta ao Deserto, o Hulk, ele se encontra, né, novamente com... Ele não tá lembrando de quem são os personagens que ele se encontra aqui, porque está irracional, né? Mas são dois personagens que foram apresentados na década de 70 pelo Roy Thomas, que é o Martelo e o Bigorna. Inclusive, eles estão relacionados em uma história muito dramática do Hulk na época ali, onde o personagem ensina o Hulk a ler e a escrever, ensina o Hulk selvagem, né, tradicional, né? E um desses personagens bate as botas. Eu não vou falar aqui quem é que bate a bota no final. Enfim, é uma história de Marvel Fanfare onde aparece um índio que ele tenta acalmar o Hulk e ele até consegue acalmar o Hulk. Aí esses dois personagens, o Martelo e Bigorna, entram em cena e acaba botando os planos do índio a perder, né? Enfim, aí um desses personagens morre e o Hulk ele sente falta da pessoa que fez amizade com ele, que é esse índio. E o título da história aqui já diz tudo: Uma Terrível Perda. Argumento e arte John Byrne. E depois tivemos o mix, uma história de Novos Mutantes aqui, né, em carta do mix, e outra história de Amazing Spider-Man, número 7, de Stan Lee e Steve Ditko, que marca o retorno do Abutre. Vamos para a próxima. Aqui no Incrível Hulk no 71, vocês devem estar se perguntando por que foram chamados aqui. Aberta a temporada de Caça ao Hulk. E o Bruce Banner, ele, quando está se recuperando do processo de separação, né, do Hulk, ele ainda não está se locomovendo muito bem. Inclusive, algo que eu esqueci de ressaltar aqui, que na edição 69 temos... a editora Abril deu uma editada na capa, que na capa original mostra Bruce Banner entre a vida e a morte. Enfim, e o Bruce Banner lutou, né? Estava lutando para sobreviver.
Inclusive estava até a prima dele ali, a Jennifer Walters, a mulher Hulk, que a mulher Hulk, aí sim, eu tenho que cumprimentar o John Byrne, porque ele soube realmente retratar a mulher Hulk de forma fenomenal, e não é à toa que o run da mulher Hulk do John Byrne, argumente arte do mesmo, é um run bastante icônico, que a mulher Hulk é um mulherão, charmosa, carismática, enfim, ele deu certo com a mulher Hulk, né? Só ressaltando essa curiosidade aqui. Bruce Banner lutando contra a vida, ele consegue vencer a morte, o Bruce Banner, e quando ele se recupera, o Bruce, ele recruta pessoas especializadas na caça ao Hulk irracional, que são os chamados Caça-Hulk, que aqui compõe essa equipe é Hideko Takata, que é uma japonesa, né? Enfim, é uma velhinha chinesa, não sei, é japa, né? Olhinho puxado, que ela, enfim, ela detém ela é perita numa arte marcial aí que eu vou comentar mais pra frente. Craig Sanders Jr., Caroline Parmenter e enfim, né? E a outra, essa Diane Bellamy, é a mulher que está registrando ali os acontecimentos onde o Hulk está causando destruição. Argumento arte de John Byrne. O Bruce praticamente recruta esses caça-Hulk, né, para ajudá-lo a capturar o Hulk até matá-lo ou eliminar o monstro, né? E aqui a Betty Ross, né? A Betty Ross surge aqui. Na verdade, a Betty já havia ressurgido na edição que marca a estreia do novo run do John Byrne, como já disse aqui, como já disse no vídeo anterior, o John Byrne estava voltando a trabalhar personagens tradicionais no universo do Hulk. Aqui o Betty Ross retorna e o Bruce Banner pede ela em casamento, finalmente. Aqui depois temos o Hulk enfrentando o Dr. Samson, que prometeu capturar o Hulk. Enfim, eu vou sinceramente, falando aqui, a história não traz muita coisa. Só temos aqui, né, finalmente que vai acontecer o casamento do Bruce Banner com a Betty Ross, porque no geral, e outra coisa, a gente já teve ali, né, enfim, eu não vou dizer caça-Hulk, né? Mas, eu acho que muita gente aí que, enfim, teve ali, né, meios de deter o Hulk na época lá da década de 70, mas esses caça-Hulk, pelo que eu vi na época lá, né, inclusive quando eu participava da comunidade do Boçal HQs, muita gente ficava rasgando cedo. Oi, lembra do caça-Hulk? Lembra dos caça-Hulk? Puta. Aí você pergunta pra esse pessoal, vocês leram lá, década de 80 do Bill Mantlo, ninguém fala nada ali, né? Todo mundo fala porque quando tá na modinha da encruzilhada, mas ninguém fala nada ali das histórias do Bill Mantlo, no geral, na época dos anos 80. Enfim, é uma história também que, sinceramente, galera, não acrescenta muita coisa. Vamos ver o que temos no mix aqui. Esconde, Novos Mutantes e outra história de Novos Mutantes. Vamos para a próxima. Aqui, a última do vídeo, hein? Já tá acabando. Incrível Hulk 72, Batismo de Fogo, a estreia dos Vingadores da Costa Oeste. Betty Ross, né, conversa com o Banner sobre o intento de capturar o Hulk. Enfim, né? Aí tem essa conversação da Betty Ross com o Bruce. Aí tem um androide que entra em cena, que a gente pensa que foi identificado ali, né, que não era o Hulk, a gente pensava que era o Dr. Samson ali de novo. E é isso aí que acontece, cara. Não tem muita coisa que acontece aqui. Os caça-Hulk entre ação, é isso aí. Caçada Mortal, Novos Mutantes e Vingadores da Costa Oeste, que estreou na mensal do Hulk. Bom, já se alongou o vídeo. Eu sou o Tempter 60 e você está no canal Tempter 60. E continue acompanhando que eu vou comentar mais sobre você conhecer o quadro Histórias do Hulk publicados no Brasil. De novo, eu sou o Tempter 60 e você está no canal Tempter 60.